Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você, amigo, amiga, você que vai nos acompanhar aí nessa entrevista, mais uma segunda-feira, onde nós estaremos aqui entrevistando uma pessoa abençoada, né? Vou falar assim. Amém. Um amigo que acabamos de conhecer, mas né, já estávamos batendo um papo aqui, vi que uma pessoa de boa índole, uma pessoa muito boa, né? Então, daqui a pouquinho você vai conhecer aí o nosso entrevistado dessa segunda-feira, né? Mas antes eu gostaria que você sentasse o dedo aí, compartilhasse esta live, né, no YouTube aí, pega o link, distribui no Facebook, Instagram, no seu WhatsApp, né? Compartilhe. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, né? Entre lá também no nosso Instagram, no PopaCast, tem o nosso Instagram também, e faça parte aí da família PopaCast, né? Que toda semana nós temos uma entrevista aqui interessantíssima, né? Semana passada teve conosco aqui, com o nosso convidado aqui, ele conhece, né? Esteve aqui o Guto, da Guto Outlet, né? Aqui da Campos Sales, né? E hoje ele já até compartilhou o cartaz lá, né? Já fez já uma média lá também, né? O nosso convidado também compartilhou lá, marcou o PopaCast, então faça a mesma coisa, entre lá, se inscreva, né? Nos segue no PopaCast lá para você ter acesso a mais conteúdos aí, tá bom? E Deus abençoe tua vida, começando nessa segunda-feira mais um podcast aqui no nosso PopaCast. O nosso convidado de hoje é o nosso amigo Tiago Lopes, está aqui conosco, Tiagão, né? Ele vai contar um pouco da história dele, né? Um pouco dos projetos aí, né? Tem coisa boa vindo aí, gente, né? Vai ser show de bola a nossa entrevista aqui hoje. Então aí, Tiagão, cumprimenta o povo aí. Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que você esteja vendo esse programa maravilhoso. Primeiro eu queria agradecer o Alex pelo convite. A gente já está se falando tem um tempo, né, Alex? Sim, faz um tempo. Para tentar marcar uma data e hoje deu certo. Estou muito feliz de estar aqui e graças a Deus vai dar tudo certo. Com certeza, Tiagão, com certeza. A gente já vem conversando ali no Instagram, né? Tempo. Instagram, e ele segue o Instagram lá, gente. Nossa, ele curte lá, ele compartilha, ele manda mensagem. Nossa, foi top, né? Aquele dia você mandou do Guto, né? Sim, você mandou, olha, aí, meu amigão, irmão, né? Guto é meu irmão de muito tempo. Ele falou pra mim também. Ele falou longa data. Falou, Tiagão é top demais. Cliente aqui é Isso, top. Né? Então, aí nós falamos assim, vamos chamar o Tiagão lá também pra dar o... E eu agradeço o convite. Show de bola para contar a história dele. Tô feliz de estar por aqui. É muito bom mesmo tê-lo aqui também, né? A gente agradece a sua presença aqui, tá? Por ter disponibilizado esse tempo, né? A gente sabe que às vezes precisa encaixar aqui. Nós tínhamos marcado para o dia 28, não. 26, eu acho. Pro final do mês, mas. Mais pro final do mês, né? Isso. Aí acabou que eu falei assim, adianta aí, vamos lá. Ele falou, não, bora. Pode marcar. Pode marcar que nós vamos estar lá, né, Tiagão? Lógico, com certeza. Mas bora lá, Tiagão. Tiagão, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua história. Nasceu em Valinhos, nasceu em Campinas, aí nasceu em outro lugar, em outro estado, veio para Valinhos, qual idade... O que aconteceu, como foi o trajeto, né? Conta um pouco da sua história aí pra gente conhecer um pouco melhor o Tiago. Maravilha, tá. Eu me chamo Tiago Lopes, eu tenho 38 anos, tá? Eu tenho uma filha de 11 anos e sou bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Políticas e Gestão em Segurança Pública. É uma área que me apetece muito. E eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, capital, mais precisamente na zona leste de São Paulo. Morei em São Paulo com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai, mas sempre tive minha família muito próxima. Minha família toda é da Bahia, Olha aí. Família toda baiana. E mesmo eu percebi que você não tem um sotaque. Não tenho, porque eu fui muito para lá já passei muito pela Bahia, mas como eu nasci em São Paulo, na capital, a gente vai falar um paulista mais. Um paulista mais puxado. Às vezes sai uma gíria, alguma coisa, mas puxado mais para o paulista mesmo, né? E o meu pai, ele trabalhava numa livraria em São Paulo, chamada Livraria Cultura, e a minha mãe era funcionária pública. Minha mãe era escrevente técnica judiciária. E a minha mãe, com
37, 38 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela teve leucemia. E aí ela veio a falecer. Eu permaneci ainda em São Paulo com meu pai por mais um período. Mas aí depois de 6 para... Acho que com 7 anos eu vim para cá praticamente, 7 anos. 7 anos de idade. 7 anos de Veio idade para eu vim Valinhos. pra cá, isso. Aí eu vim morar com os meus tios. Com essa perda da minha mãe, meus tios acabaram meio que me adotando para ficar. E meu pai consentiu, né? Tudo bem, por conta... Meu pai trabalhava e queria ter a vida dele. Então eu vim para cá ter uma vida um pouco melhor. A minha vida lá era bem simples, mas nunca cheguei a passar necessidade. Minha família estruturada desde muito tempo, pelo menos desde o meu nascimento. Então eu nunca passei necessidade, mas a gente teve uma vida muito simples. Eu, por ser o primo mais novo de uma geração, eu tinha uma vida boa, pode-se dizer, porque a gente acaba sendo meio que mimado, né? Minha mãe, ela tentava, dentro das possibilidades, me dar o melhor. E o meu pai também. Meu pai me incentivava muito a ler, que ele trabalhava na livraria, ele me fazia... Pode dizer que ele me forçava a ler livro por dia. Lembro até hoje, ele me deu um livro chamado Contos de Green. É um livro que tinha várias histórias. E aí ele pediu para eu ler uma história por dia, e quando ele chegasse do trabalho, ele queria que eu contasse para ele. Quando eu estava acordado, porque ele trabalhava, chegava em casa à noite, e eu geralmente já estava dormindo, né? Então, aí com essa perda da minha mãe, eu acabei vindo para Valinhos, vim morar com meu tio e com a minha tia aqui. Só que foi bem difícil para mim, porque é difícil você conseguir sair de um nicho onde você tem o seu pai e sua mãe, e você vir morar na casa de alguém que não tem diretamente esse vínculo, né, afetivo, pode-se dizer assim. Ainda que meu tio e minha tia sempre tivessem sido muito próximos a mim, não tinha esse vínculo afetivo. E você, com uma criança de 7 anos, você não entende muito bem isso. Você fica naquela, fala, poxa, mas como é que eu vou morar com alguém, sendo que eu ainda tenho o meu pai lá? Então seu pai ficou na Bahia, desculpa interromper. Não, é em São Paulo já isso, em São Paulo. Meu pai ficou por lá. Ah, tá. Quando eu vim pra cá, meu pai continuou em São Paulo. Então sua mãe veio a falecer em São Paulo. Isso, São Paulo já. Então Só vocês saíram família... da Bahia, vieram pra cá, eles teve você, é isso? Quando ele já estava em São Paulo, eu nasci em São Paulo mesmo. Sim. Então, acho que minha mãe veio pra cá muito nova, acho que com 19 anos. Meu pai também é de lá, mas é outra... nem sei, na verdade, se eles se encontraram aqui ou lá, mas acredito que foi aqui em em São Paulo mesmo que eles se encontraram. E aí, nesse relacionamento deles em São Paulo, foi onde nasceu essa peça rara. Tiagão. Então, e aí eu acabei vindo para Valinhos, morei ali, eu vou falar Jardim Maracanã, porque assim, o pessoal do Jardim Maracanã ficou bravo comigo, que quando eu fui lá no podcast do Du, Eu vi lá. eu falei que era o Jardim do Lago. Mas assim, para mim, ali é tudo junto, junto. né? Então é uma escadaria, divide meio a meio. Então eu falei, gente, Maracanã, foi onde eu vim morar, tá bom assim? Aí. Então, aí eu vim morar no Jardim Maracanã com os meus tios. Mas eu tive muita dificuldade para me adaptar à vida que eu levava aqui. Porque lá, pode dizer que era um bairro, uma periferia, vamos falar assim, e aqui eu já tinha uma vida um pouco melhor. Cidade interior. Aqui não tinha esses prédios todos, não tinha esse movimento. E lá onde eu morava bem próximo da Escola Jardim do Lago, mas no Maracanã. Então, eu convivi naquela área todinha ali. Só que para mim era muito difícil ficar ali, porque... não pelo bairro, pelas pessoas, por conta da condição de vida que a minha tia queria estabelecer para mim. Minha tia, ela era fiscal da Receita. A minha tia era fiscal da Receita. Aí pegou. E aí ela tinha uma vida boa, né? Conquistou uma vida boa. Meu tio, ele é, né? Advogado, né? Então a gente tinha um padrão de vida razoável. E aí minha tia me proporcionou estudar num colégio particular. Quando eu vim para cá. Foi uma experiência péssima para mim, porque é muito diferente de você sair de uma escola pública e você conseguir vir para uma escola particular e se adaptar perfeitamente. Então eu dei um pouco de trabalho lá, porque na minha cabeça não entrava essa ideia de ter meu pai longe e ter que estar aqui com os meus tios contra a vontade. Ainda que uma criança de 7 anos não possa ter vontade, mas a gente dei um pouco de trabalho. A minha tia,
insistiu nessa escola, nessa ideia de colégio particular, eu me adaptei por um período. Estudei em Campinas. Com o tempo, eu comecei e continuei dando trabalho. A minha tia teve a brilhante ideia de me colocar num colégio semi-interno. Mais um colégio semi-interno no sentido do quê? Eu entrava às 8 da manhã e saía às 8 da noite. Nossa. Mas, cara, eu tinha tudo lá. Eu fazia inglês, eu tinha aula de espanhol, jogava futebol, aula de violão. Pergunta se eu faço alguma coisa disso hoje. Nada, mas na época eu tinha natação. Então, de manhã eu tinha as aulas normais e a parte da tarde era como se fosse um clube, um Sesc. Então, eu amei aquele lugar. Ali eu me achei. Ali você se adaptou. Até hoje, esses tempos atrás, eu peguei meu carro e falei, eu vou lá ver onde é esse colégio. Porque eu fiquei curioso, botei no Google, falei, vou lá. Fui lá. Eu olhei a porta do colégio e falei, nossa, mas parecia ser tão diferente. E aí eu fiquei nesse colégio por um tempo. Quando a minha tia aposentou, ela trabalhava em Campinas também, então ficava fácil para ela me levar. Quando ela aposentou, ela me colocou no Novos Aranha. E aí foi outro choque para mim, outro choque de realidade, porque eu saí de um colégio em São Paulo, uma escola que era pública, que chamava Cecília Meirelles ainda, a escola, lembro até hoje. Não era uma escola... E aqui tem também. Isso, lá no Jardim Paraíso. Não era uma escola ruim, mas era na periferia. Eu vim para cá e estudei num colégio particular, que era um colégio caro para a realidade da época. E depois eu fui para Novos Aranha. Foi outro choque de realidade. Outro choque. E aí, em Novos Aranha, eu não me adaptei de jeito nenhum. Acho que eu fiquei lá um semestre. E depois eu fui para o Padre Leopoldo. E aí, no Padre Leopoldo, eu me achei, que ainda era na rua Itália, ali, o Padre Leopoldo. Ali atrás da... Tem um colégio lá hoje. Tem a Milani, a de cima, não é? A Itália? Não, né? Não. A Itália, deixa eu te explicar, subi na 11 de agosto, antes de chegar a Novos Aranha, à direita. Ah, sim. É ali. Onde tinha uma biblioteca, eu não sei o que tem lá hoje. A biblioteca está na Milani. Então eu fui estudar lá, e lá eu me achei. Lá eu consegui me formar, né? Acho que até a quinta, sexta série eu me formei lá. E aí quando eu atingi esse período, eu resolvi voltar a morar com meu pai. Resolvi, na verdade, porque minha tia não queria mais que eu ficasse aqui. Não é não querer, mas ela via que a minha vontade era estar para lá. E quando eu tinha 7 anos, eu não tinha muita percepção das coisas. Mas com 12... já dá para você ter uma visão. Ter uma ideia, né? Para voltar. E aí eu voltei para São Paulo, mas meu pai estava morando numa cidade chamada Santa Isabel, que é grande São Paulo, mas já é interiorizada já essa cidade. E aí eu fui para lá. E lá foi outra realidade. Por quê? Meu pai tinha uma casa construída, né, com tijolos, não tinha telhado ainda. Meu pai estava finalizando a casa. Meu pai fez um barraco de madeira, a gente foi morar no barraco de madeira. Só que, para mim, eu estava muito feliz de estar ali. Só por que estar com ele. Era uma chácara, só barro. Meu Deus. Só barro, não tinha nada na chácara. A minha rua não tinha asfalto também. Era só terra também. Mas eu estava feliz de estar ali. E ali eu fiz minha vida. Eu consegui ter minhas amizades que eu tenho até hoje, preservadas lá. Consegui terminar o terceiro colegial lá também. E aí, quando eu terminei o terceiro colegial, eu optei por fazer o curso de Direito. Meu pai me incentivou, falou, faz, cara, porque é um ramo que você vai ter bastante leque para trabalhar. E nessa de ir para a faculdade, eu tentei fazer, nesse meio tempo, já antes de ir para a faculdade, tentei entrar para a Polícia Militar. Eu queria ser oficial da Polícia Militar, que é no Barro Branco. Minha cabeça queria ser. Por quê? Não sei, mas eu queria. Novo. E aí minha cabeça na faculdade formou para ser ou advogado criminalista, só que você vive com duas realidades, eu vivia, porque o bairro que meu pai morava era um bairro muito simples. E acontecia de tudo lá. Ixi. Tudo. Então, tinha assassinato, tinha tráfico de droga, por outro lado tinha família feliz, era o Brasilzão misturado ali, né? Uma boa parte do Brasil. E nisso, para mim, foi difícil porque você vive num bairro de periferia e você vai para a faculdade fazer um curso de Direito, o que você vai esperar?
vai sair um advogado criminalista. Sim. E o pessoal lá esperava isso de mim. Só que você convive com muito policial na faculdade. E aí acabou que expandindo mais a minha ideia para tentar entrar para o meio policial. Mudou sua mente, né? Mudou minha mente. Aí eu comecei a estudar, comecei a prestar concurso desde a faculdade. Só que eu tombava muito no psicológico, porque moleque novo, cabeça meio perdida. Então, no psicológico eu tombava. Sempre no psicológico, acho que eu tombei 2 vezes no psicológico. E uma terceira já com 24 anos, um pouco mais velho. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu me formei. Eu me vi meio perdido lá na cidade. Falei, cara, preciso tomar rumo da minha vida. O que eu vou fazer agora? Porque você se forma, falei aí. Que hoje em dia faculdade não quer dizer nada, né, gente? A gente tem que ter uma experiência profissional. É bem que a gente isso. pega o filho nosso, sai da escola, vai fazer faculdade. Tá. Acabou a faculdade, faz o quê? Porque a gente tem que ter um leque para poder trabalhar. Tem que ter um foco, né? Alguma coisa, né? E quando eu me formei, meu pai falou, agora vamos tirar a OAB. Eu falei, mas não é o que eu quero. Pensei comigo, sabe? Não é o que eu quero. Porque, na realidade que eu tinha ali, eu ia ser meio que obrigado a conviver num nicho e advogar numa esfera que eu não queria. Ainda que eu ame a área, mas não era uma realidade que eu queria trabalhar. Tem um amigo, inclusive, que ele trabalha nessa área, ele está bem de vida, muito bem. Financeiramente, eu não sei a cabeça, mas financeiramente ele está muito bem. A realidade é outra. Eu acho que a mente fica um pouco assim, porque ser um advogado criminalista é um pouco desafiador, né? Você tem que estar sempre em atenção. Tocou o telefone, tá em tal lugar. Inclusive, esse meu amigo, eu encontrei com ele, minha filha mora no litoral. Eu estava na praia no litoral, ele estava lá. Aí eu falei, e aí? Ele falou, cara, eu vim tirar um cara aqui foi preso ontem. Aí eu vim para audiência de custódia dele, vou bater um papo lá, não sei o que. Eu falei, poxa, mas 400 quilômetros para vir para cá. Eu falei, cara, a vida é assim. Aí vim com a minha mulher, vou ficar mais uns dias aqui, depois... E ele falou que vai indo assim. Então, tá bem de vida financeiramente, óbvio. É uma profissão digna, mas você tem que pensar no todo, né? No todo. Pensar no todo. E talvez não era realmente o que eu queria para minha vida. Talvez. Na época a gente não consegue ter muita noção, porque você fica preocupado em se estruturar, você fica preocupado em ter a sua casa, em sair da casa dos pais, você fica com essa visão, né? Mas assim, Thiago, é até interessante sua história, porque pelo que a gente vê hoje, né, nos jornais, né, até mesmo nosso pastor que tem a igreja aqui, nós que temos a igreja aqui, a gente ouve muita gente, né, contando e pessoas que nasceram em comunidade assim mesmo, né, que nasceram em comunidade assim, que cresceram em comunidade vendo o crime, eles se bardearam para esse lado. Mas o interessante é a sua história, porque em vez de você ir para esse lado, não, você preferiu o caminho do bem, né? O caminho da defesa em vez do caminho né, da ruindade, né? A gente vê muito isso hoje, cara. Eu vejo lá pelo local onde meu pai ainda está, muitos se perderam, mas dos meus amigos mesmo, de conviver na minha casa, inclusive são os únicos que eu posto foto no meu Instagram quando eu vou para lá, estão todos muito bem de vida. Todos seguiram o caminho também parelho ao meu. Então a gente não teve esse tipo de problema conosco e no meio que eu vivo. Mas, por exemplo, como eu disse, meu pai ainda está lá no bairro. Eu vou para lá. E para mim, tudo bem. Eu não tenho uma discriminação por você já ter sido preso, por você ter tido sua vida. Assim, a gente mantém a nossa distância, mas eu tô lá, meu pai tá lá, e quando eu vou lá, vida normal. Cumprimento todo mundo, falo com todo mundo. Certo. Não altera. Porque assim, eu penso muito nesse meio, né? Por trabalhar nessa área, eu penso muito nesse meio. A gente não apoia, óbvio, e cada um tem sua vida. Isso. Cada um tem sua vida. As suas escolhas, né? Exato. E eu vejo sempre, para mim, no trabalho, isso é um jogo, vamos se dizer. É um jogo de polícia e ladrão. Então, assim, eles vão fazer o que eles têm para fazer,
Se eu tiver a possibilidade e der sorte e fizer um bom trabalho, eu vou lograr êxito em conter aquele cara. Sim. Caso contrário, ele vai viver a vida dele. Errado ou não, é a vida que ele escolheu para ele. E eu acredito muito que a vida da gente, a gente acaba pagando de alguma forma tudo que a gente faz de mal. Não, sim. É que nem a lei da semeadura, né? Isso. É o que a gente sempre, nosso pastor também fala, é a lei da semeadura. Se há arrependimento daquilo que fez, tem a consequência, né? Ela vai pagar a consequência ali, mas se arrependeu, beleza. Mas não se arrependeu, tem a consequência, cara. Então eu não costumo muito. Você planta, você colhe. Quando eu tô lá, e eles sabem a área que eu tô trabalhando, respeitam muito meu pai, e até falam pra mim: ah, seu pai, não sei o quê. Pô, encosta aqui. Os caras, e geralmente eles estão no mesmo lugar. Aí eu paro o carro, cumprimento todo mundo, converso. Pra mim não tem problema nenhum. Porque assim, eu sei de onde eu vim. Sem discriminação. Não, eu sei de onde eu vim, eu sei que minha família ainda está lá. E assim, eu gosto dali. Mas assim, tem lugares que não dá para você se misturar, entendeu? Então, nessa situação de escolher a profissão, pesou muito para mim a faculdade. Porque você convive com muito policial, você tem aula com delegados, tem aula com promotor de justiça. Então você começa, ex-promotor de justiça. Isso na faculdade, na quando faculdade. você vai fazer o Aí direito. aí você começa a olhar o outro lado. Você começa a olhar o outro lado. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar mais por esse lado policial. E é engraçado porque geralmente você faz a faculdade de Direito, você quer ser advogado, você quer advogar. Mas eu comecei a me apaixonar tanto por essa área policial que eu tinha na faculdade, os meus amigos da faculdade, eles já eram policiais. E eu admirava demais. Falava, puta, que legal, cara. É o que eu quero pra minha vida, entendeu? Não sei se é o meu ponto final, mas é algo que eu quis escolher para minha vida. Então, durante a faculdade, eu tive o norte que eu queria ter para minha vida, que seria a área policial. Quando eu finalizei a faculdade, eu falei, agora é a hora que eu vou fazer. E o meu pai sempre foi muito assim. A minha família fala assim, meu tio fala para mim assim, o tio que eu moro. O seu pai não foi um bom pai, mas uma coisa ele fez certa para você. Que meu pai falava para mim assim, sempre falou uma frase para mim. Você precisa estar. Se você não pode ter e nem ser naquele momento, você tem que estar com quem é e quem tem para buscar o seu espaço. Isso, se você parar para pensar, é uma coisa Com geral. certeza. Se você quer começar a frequentar uma igreja evangélica, você tem vontade de se aproximar de Deus, mas você não sabe como. Eu vou me aproximar do Alex, que está na igreja, que vou conseguir ficar confortável com ele e vou conquistando meu espaço e vou estar ali para adorar a Deus. É assim que funciona a vida como um todo, certo? E meu pai falava isso para mim muito. E eu falava assim, bom, ele tem razão nesse ponto. E outra coisa também que ele falava, tenta um concurso público, porque eu me queixava muito da vida que eu tinha. E lá, com o meu pai, o que ele falou para mim? Uma história antes, na época da escola, quando eu estudava lá na... A escola chamava Gabriela. Tinha uma empresa lá, não sei se ela é multinacional, e ela fez um catado na escola para fazer uma prova, uma avaliação, para poder trabalhar nessa empresa. E era a redação e datilografia, que na época era datilografia, para quem é mais velho sabe do que eu estou falando. E eu sempre mexi com computador, desde novo, né? Então, eu fui super bem na prova. E eu fui chamado. Meu pai falou, não, você não vai. Eu falei, pai, não, você não vai. Você vai terminar seus estudos e depois você vai trabalhar. Eu falei, ah, é? Então tá bom. Isso acho que no segundo colegial. Quando eu entrei na faculdade, meu pai começou a falar, e aí, não vai trabalhar? Eu falei, não, o senhor falou só depois de terminar a faculdade. E a minha faculdade foi paga com a pensão da minha mãe, né? Que ela era funcionária pública, então minha mãe, falecida mãe, conseguiu, de certa forma, custear essa minha faculdade. E aí eu comecei a fazer estágio. Eu primeiro entrei num estágio lá na minha cidade mesmo, fiquei na promotoria lá por 8 meses. E a promotora lá, não sei se ela ainda está lá, não lembro do nome dela, mas eu estudava na faculdade à noite. No outro dia de manhã, ela tirava o primeiro horário do turno de expediente para perguntar se tem dúvida sobre o que foi dado na faculdade ontem. Só que não era remunerado. Fiquei um tempo lá, acabei saindo de lá. Aí eu fui fazer estágio, consegui através de uma amiga
da avó da minha filha. Ela era diretora da Polícia Federal em Guarulhos. E ela me arrumou um estágio lá. Eu fiquei, acho que, 11 meses lá. Meu, é demais, cara. Nossa, pelo amor de Deus, é muito bom porque é outra realidade. Então, você tá na Polícia Federal, você começa a ver coisa de tráfico internacional, você conseguir assistir... É coisa mais pesada, não é? Muito mais. Você consegue ver, assistir audiência de estrangeiros. E eu entrava 2 horas antes do pessoal lá, do pessoal do turno. Então, essas 2 horas eu ficava sozinho na repartição. Então, eu resolvi organizar os processos, arrumar as coisas. E com o tempo você vai pegando bagagem, vai aprendendo, você vai começando a fazer documento. Aí comecei a receber um salarinho lá. E aí eu tinha uma carteirinha. Pô, era coisa de outro mundo, era bem legal. Aí eu falei, poxa, é uma área que eu gostei. Que eu gostei, porque eu comecei a ver... tinha rapazes novos lá que já estavam concursados lá, com um salário razoável e uma vida boa. Eu falei, é uma área que também me agrada muito. Fiquei lá por um tempo, e aí o salário já não estava mais compensando porque eu ia de ônibus. Então eu tinha que pegar o ônibus e voltar, e tinha que comer lá também, por causa do horário. Às vezes de lá eu ia direto para a faculdade, então começou a ficar mais pesado. Aí eu saí fora. Voltei a ficar em casa. Meu pai naquela, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Falei, pai, mas o senhor falou que só depois da faculdade, eu já fiz o estágio. Ele falou, não, tem que trabalhar. Meu pai acho que cansou de me ver em casa. Ele falou assim, vai arrumar um trabalho para você. Aí. Você vai trabalhar numa serralheria. Serralheria? É. Falei, pai, serralheria? Ele falou, Falei com um cara que eu conheci aí, o cara, a gente botou uma empresa. Só quer que você trabalhe. Falei, tá bom. Eu entrava às 5 horas da manhã e saía, acho que 1 hora da tarde. E aí, carregando ferro, serrando ferro. Nossa. Trabalhei 1 mês, aí eu lembro até hoje, o cara falou pra mim, me chamou na sala, falou, vai querer seu vale esse mês? Eu falei, vale? Vale? Ele falou, vale. Eu falei, não quero, vou esperar. Fechou 1 mês, ele não me pagou. Não pagou ninguém. Continuou girando o trabalho, acho que com 2 meses não pagou ninguém. A empresa fechou, o cara sumiu, fiquei sem receber. Nossa, devia ter pego o vale. Pois nem o vale consegui pegar. Então, devia ter pego. Aí depois disso, eu acho que aí eu só terminei a faculdade mesmo. Ah, não lembro. Aí depois disso, eu tinha pego, acho que uma DP na faculdade. Tinha pego uma DP, não sei se foi de processo civil, alguma coisa. E eu não queria atrasar da minha turma para a formatura. O que eu fiz? Como eu estava sem trabalhar, eu falei, vou estudar de manhã. Então, eu estava na faculdade de manhã à noite. Acho que 3 vezes na semana eu estava de manhã e ia 5 dias à noite, normal. Aí eu finalizei a faculdade, voltando. E aí foi quando eu falei, o que eu vou fazer? Aí lá eu estava muito assim, disperso. Meus amigos muito próximos, né? E... todos eles, na época, acho que namoravam. Eu era o único solteiro lá. Então, isso acabava meio que pesando um pouco, porque centralizava muita coisa em mim. E eu falei, o que eu vou fazer? Falei, bom, eu vou morar com a minha tia, de novo. Porque ela vivia falando, vem estudar pra cá, vem morar pra cá. E aí eu voltei pra cá com 24 anos. Quando terminei a faculdade, eu vim pra cá. Já vim pra cá focado a estudar. No primeiro mês eu já passei no IBGE, que era aquele de passar em casa, né, de conferir pessoas que moram. Diferente, você veio com currículo agora, praticamente, né? Mas eu tive dificuldade para arrumar serviço aqui, porque eu estava usando para concurso, mas eu distribuí currículo. E os lugares que eu entrei, eu falei, mas você tem que ser formado, cara, o trampo aqui não tem para você. Eu queria trabalhar de qualquer coisa, porque eu sabia que se eu ficasse em casa, o ciclo ia se repetir igual eu estava lá. Então eu falei, não, eu vim focado a estudar para acertar minha vida. E aí, nessas indas e vindas, eu fiquei no IBGE acho que 6 meses. Logo em seguida eu passei para a guarda. E aí eu estava esperando a guarda chamar. Aí deu uma relaxada. E aí eu fui trabalhar lá no Carrefour. Fui trabalhar de fiscal de segurança, não sei como, fiscal de perdas, acho que chama, é assim que chama lá. Peguei amizade com o gerente lá do mercado e, nossa, foi um dos melhores empregos que eu tive, porque ali foi um emprego numa empresa grande, onde pode parecer que é simples, mas você tem muita coisa para fazer, e ele me delegava coisas a mais.
E aí, nesses 2 meses, eu falei para ele, ó, eu tô entrando aqui com você, mas já passei num concurso lá da GCM. Que até então eu não sabia muito bem o que era GCM também. Não tinha, porque quando abriu o curso da prefeitura, eu fui de cara no salário. Falei, vou olhar o que paga mais ou menos assim e vamos ver. Sabia o que era GCM, mas não tinha ideia a fundo. Só por cima mesmo. Básico. Porque lá não tinha. Lá eu não, em São Paulo não convivi com isso. E lá em Santa Isabel também não. Eu via a guarda municipal na 25 de março, quando eu ia com meu pai às vezes. Então lá eu via a guarda municipal. Só que para mim não tinha noção do que era, só via. Aí fiquei no Carrefour um tempo, o cara me delegou algumas atividades lá de abrir e fechar os cofres, contar dinheiro, contar mercadoria. E foi uma responsabilidade que para mim me amadureceu bastante, porque eu nunca tinha ideia do que era isso. É a mesma coisa, eu conheci o cara assim, foi bate pronto. Sabe quando o santo bate? Sim. Bateu o santo. O cara falou, ó, você vai fazer isso. Fiz um curso, acho que de 7 dias com eles. Ó, você tem que chegar, abrir aqui o freezer, tem que contar, estourar os lacres das portas para abrir que o pessoal vai esperar para entrar. Então foi um trabalho muito legal. E acho que eu trabalhava das 6 às 2 da tarde também. Nesse trabalho eu consegui comprar minha moto, uma moto maior, que eu tinha uma 125, uma moto bem simples, a mais simples que tinha de todas. Nem de marca conhecida era, quando eu vim de lá para cá. Aí eu comprei uma moto maior, uma de 400 cilindradas. E aí comecei a galgar coisas melhores. Quando eu entrei na guarda de 2010 para 11, eu tive muita dificuldade lá dentro, porque eu não conseguia muito bem entender ainda o trabalho, né? E foi com o tempo que eu fui me adaptando às situações lá dentro, porque eu ainda estava com a cabeça focada na Polícia Militar, estava esperando, inclusive, chamar de um último concurso que eu tinha feito. De lá de São Paulo, que inclusive chamou quando eu já estava na guarda. E aí eu coloquei na balança a cidade, o custo de vida, aonde eu tô, sabendo que se eu fosse passar, se fosse para São Paulo, ter que fazer uma escola de acho que 1 ano, 1 a 2 anos, não sei quanto que é. E depois até decidir para onde eu ia morar, pode ser no estado inteiro onde você vai ficar. Eu falei, não, aqui é meu lugar. É porque eles mudam, né? É que... Eles mudam você de setor assim? Ou você poderia pegar aqui também? É que é por vaga, né? Vamos supor, abriu para Campinas 50 vagas. Mas tem 1000 lá. Ah, entendi. Então, com quem tiver a melhor nota, consegue escolher os lugares melhores. E quem tiver nota ruim vai pegando Carapicuíba, Capão Redondo, São Mateus, vai pegando os lugares um pouco mais quebrados, entendeu? Nunca tinha sido problema para mim, mas eu falei, eu já estava aqui alojado, já estava estabilizado aqui. Mas assim, Tiagão, é um pouco mais perigoso. Pela realidade de São Paulo, né? Pela realidade de São Paulo porque lá o crime não tem lugar, né? Então lá, em qualquer lugar pode acontecer alguma coisa, que é uma cidade muito agitada. Então, você estando aqui na cidade interior, Valinhos é uma cidade rica, uma cidade família, uma cidade boa. Hoje, inclusive, a terceira cidade mais segura. Mais segura. Então, você conseguir administrar. Falei, bom, aqui é o meu ponto final. Aqui é onde eu quero estabelecer minha vida e construir minha família. Quando eu entrei para a guarda, eu namorava lá em Santa Isabel. Namorei não sei ao tempo certo. A minha namorada, ex-namorada na época, ela engravidou, né? E aí eu já estava aqui. E aí tive um pouco de turbulência para acertar essa minha vida por conta da minha filha. Eu sou maluco por criança e apaixonado pela minha filha, cara. Então, para mim foi muito difícil. Como é o nome dela mesmo? Lara. Lara. Foi muito difícil, muito. Porque você fica dividido, né, entre aqui, muitas coisas. Lá, É. longe. Então eu ia para lá visitá-la, elas vinham para cá, a Lara vinha para cá passar comigo, mas eu demorei para conseguir ficar com ela sozinho, para conseguir trazê-la sozinha. Acho que ela acabou vindo com 2 anos e meio, mais ou menos. Não é que demorou, mas é que a gente quer estar sempre junto, Sim, né? Dormir sim. junto, tá abraçado e tá aquele negócio todo. Então isso foi um peso muito grande para mim. Foi dos momentos mais turbulentos que eu tive na minha vida, foi nesse período. Imagino. Porque quem não tem filho é um pouco difícil entender, mas a gente começa a entender quando tem filho
aquela encheção de saco dos nossos pais, aquela cobrança, aquela preocupação, que a gente quer botar dentro de um pote e ficar abraçado e não largar mais, a gente fica muito preocupado, né? Então, eu fiquei nessa instabilidade. Mas aí depois a gente foi se acertando, a minha filha começou a vir para cá, ia buscar ela, ela passava mais tempo aqui comigo. E aí na guarda eu consegui me estabilizar financeiramente, consegui me estabilizar psicologicamente e peguei amor pelo que eu faço. Eu gosto de lidar com o público, gosto de atender os anseios do povo e acabei que meio que me estabilizando lá e sou feliz lá hoje, onde eu estou. Show de bola. É uma história muito interessante, né? É igual eu falei, né? Uma pessoa, né, como o Thiago, que teve, isso serve para você, jovem. Não é porque você mora numa comunidade ou mora no meio onde tem coisas erradas à sua volta que você é obrigado a se envolver com isso. Com Não, certeza. você tem a opção, né? A realidade lá é diferente. Porque a gente olha de um lado, tem uma coisa ruim acontecendo. Olha de outro, tem outra coisa ruim acontecendo. Eu tive sorte por ter uma família que era estruturada e me dava um suporte muito positivo. Porque tenho amigos, posso falar, não tenho mais proximidade, mas eu tive amigos de antigamente que se perderam e hoje estão perdidos e não, infelizmente não tem muito que ser feito hoje, né? Mas então a vida é feita de escolhas, essa é a realidade. Mas falar é fácil. Pode ser fácil falar, mas se a gente botar a cabeça no lugar e tentar estabelecer uma meta, a gente vai abraçar aquela meta, aquele caminho a gente vai seguir e vai ser o melhor. Viu, Tiagão, antes de a gente entrar em outro ponto, até a sua história, né? O Guto teve aqui semana passada e ele contou um pouco da dele e tal, que ele perdeu a mãe dele. E eu até falei a respeito disso e volto a falar de novo, mas a sua é mais parecida com a minha ainda. Porque eu morava em Varginha, Minas Gerais, e infelizmente minha mãe também foi acometida de um câncer. Nossa! Infelizmente. Era eu e meu irmão com ela. Meu irmão tinha, na época, ele tinha 13 e eu tinha 4 anos de idade. Nossa. Lá em Varginha. E minha tia, aqui, minha tia, a Lucrécia, e o Mineiro, né, que é meu pai, que foi meu pai adotivo, eles iam lá, eles davam suporte e tal. E quando a minha mãe arruinou de vez mesmo, que ela vinha fazer o tratamento aqui, e ela vinha fazer o tratamento aqui, depois a gente voltava para Varginha de novo, de ônibus, tudo aquela coisa. E a última vez que a gente veio, o médico falou, não tem mais o que fazer com ela. O câncer já se espalhou pelo corpo. Que idade você tinha? Eu tinha 5 anos nessa época. Entendeu? Foi um ano... Você tem essa lembrança ou... Tenho toda a lembrança, até como ela faleceu. Como é que pode, né? É uma coisa... E a assim, gente fala que a gente não tem muita memória, isso, né? Tem gente Mas eu que tenho fala... tantas coisas que eu falo, como que isso está na minha cabeça até hoje? Então, tem gente que fala assim, mas você não sentiu. Eu falo, como que você fala que eu não senti? Você não estava na minha pele. A gente não entende, mas sentir, sente. Sente. Você vai para a escola, né? Todo mundo com... Eu lembro de uma crise de choro que eu tive lá, que quando eu vim para cá, que eu fui estudar, era Dia das Mães na escola. Teve um evento lá. E eu falava, poxa, mas por que todo mundo tem mãe e eu não tenho mãe? É uma coisa que fica na mente, né? Eu ainda, que nem você veio morar com a sua tia, eles te adotaram. O meu nome em Varginha era Hélio. Quando eu vim para Valinhos, que minha mãe faleceu, tudo aquela coisa, tal, passou o tempo, a minha mãe tentou entrar em contato com meu pai, lá em Varginha. E meu pai falou, não posso ficar com ele, tal, não posso fazer nada, né? Então, fui rejeitado pelo pai também. Aí, nessa, minha mãe falou assim, vamos fazer o seguinte, vou mudar teu nome, vou te adotar e vou mudar teu nome. Minha tia, né? Aí, pronto, mudou meu nome para Alex. Né? E eu mesmo que escolhi meu nome. Nossa. Ela botou uma lista de nomes na minha frente e falou, escolhe. Aí eu escolhi. Só que teve uma diferença aí, porque minha tia ela não tinha aquelas condições, né, financeiras. E eu não, eu já fui, dei aquela ida para o outro lado. Até os meus 21 anos de idade, infelizmente, né, não sou feliz, é só um testemunho mesmo, para claro. ver que... como é
Como é assim, é igual, mas uma parte é diferente. Né? E eu sempre procuro, às vezes, falar com os jovens, com meus filhos mesmo. Eu tenho 3 filhos tem hoje. 3 filhos? Né? 2 meninas e um menino. Eu sempre procuro aconselhar esses jovens hoje e falar, não, gente, não tem outro caminho a não ser Cristo. Com certeza. Porque eu, com 21 anos de idade, eu encontrei a Cristo. O Cristo mudou minha história. O Senhor mudou minha história. Né? Mas até os 21 anos de idade, eu fiz coisas que eu não me agrado. Né? Usei droga, bebi, entendeu? Então, há 2 histórias que no início é igual, mas mais para frente é diferente. Então, a gente tem a opção, igual você falou, a gente tem a escolha. Né? Eu escolhi ir para esse lado, né? Eu escolhi isso. E agora eu escolhi servir a Cristo. Né? E você escolheu uma boa parte. Hoje é um homem de bem, um homem de caráter, né? Um homem que honra a nossa cidade de Valinhos, que cuida da nossa cidade de Valinhos. Cara, isso é gratificante demais. A tua história é uma história que serve de exemplo para muita gente. Eu falei até Eu estava conversando com o Du lá no podcast dele, que a gente olha a vida o pessoal olha hoje a vida e fala, a vida do cara foi só surfando, tranquilinho, mas não é assim, né? Não sabe todo o histórico a turbulência que teve, não né? sabe o que aconteceu para chegar até aqui. Não sabe o que passou para chegar até aqui. Não sabe o que a minha família passou para me proporcionar coisas boas para que eu me formasse como eu estou hoje. E hoje o que eu busco é passar os mesmos princípios e conceitos para minha filha. É óbvio que ela tem uma vida melhor do que eu tive, né? Mas assim, ela tem que entender de onde vem, como vem, que não vem fácil. Ensinar, né? Que as coisas são dessa forma. E para os jovens que ainda têm essa ideia de mundão, de viver como se fosse o último dia da vida da gente, a vida não é assim, gente. A vida não é, a gente tem que aproveitar, a gente tem que curtir, sim, dentro das coisas, pode-se dizer, éticas da vida, mas a gente também tem que agraciar, a gente tem que ajoelhar no chão, a gente tem que agradecer, pedir a Deus, agradecer pela vida e buscar sempre o melhor. E porque volta, tudo que a gente faz de bem volta pra gente, não tem como. É o ciclo da vida. É o ciclo. Às vezes eu falo assim que as pessoas desejam, falam assim, você vai colher o que você está plantando. Eu sou muito grato, cara, porque eu vejo pela minha colheita, eu devo ter plantado muitas coisas boas. E eu escuto de muita gente, até mesmo quando eu faço algum vídeo no Instagram, sem pretensão alguma, eu falo, nossa, cara, eu passei por uma coisa similar e tal, desse jeito, assim, assim, assado. Ó, sua mensagem hoje me fez acordar melhor. Aí. Então, isso é bom. Isso é bom pra gente. É gratificante. Gratificante. E é bom saber que a gente consegue ajudar as pessoas. E saber que o que a gente faz de bem volta. E ainda que, eu falo mais, a gente nem deve fazer esperando a volta das coisas boas. A gente tem que fazer pelo simples fato de ser bem, de ajudar o próximo. Sim, com certeza. Com certeza. É o que a gente, que nem hoje mesmo, eu estava falando com o Messias, né? Eu estava vindo para cá e o rapaz estava vendendo paçoquinha ali. Aí eu passei por ele, né? E o Espírito Santo falou comigo. Volta lá e compra. Eu fui no mercado, voltei lá. Aí eu cheguei lá, eu falei para ele, cara, me vê 28 paçoquinha. Ele falou, o quê? Você está brincando? Eu falei, não, 28 paçoquinha eu quero. Aí eu peguei as paçoquinhas, né? Aí ele falou assim para mim, cara, hoje tá difícil. O ser humano não entende mais. O ser humano não tem mais amor. Ele falando para mim, falando, cara, eu tô o dia todo aqui para vender esse pote. Ele falou assim, hoje as pessoas não compreendem a dificuldade da outra. O amor de muitos se esfriou. Entendeu? Pelo próximo, é o que você está falando. Tem um menino, um rapaz já. Ele fica geralmente ali em frente ao Bradesco da Antônio Carlos, a rua da prefeitura. Sim. E ele não tem as mãos. E ele fica lá parado, tá com uma camisetinha regata. O nome dele é Peu. Tô falando dele porque eu já tinha falado para ele que em algum momento eu ia falar dele, porque eu admiro muito a história de vida desse rapaz. Ele me contou que perdeu a mão empinando pipa. Tem até uma marca nas costas dele, né? Acho que tomou uma descarga elétrica. Meu Deus. E ele
pede dinheiro. Ele tem um auxílio do governo, né? Mas ele tinha me falado há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, que ele ajudava muito a mãe, acho que até os irmãos também. E que aí ele fica na porta do banco ali, não pede dinheiro, as pessoas vão lá, conhecem ele e ajudam. E eu conversei muito com ele, falei, como é que é para comer? Como é que é para você usar o banheiro? Porque eu falo, poxa, a gente tem tanto, cara. E a gente só reclama. Só reclama. Isso é Só verdade. reclama. Tem vezes que ele me manda mensagem pedindo alguma coisa, que a gente troca vídeo, a gente troca áudio, e eu ajudo como eu posso, geralmente, ele, né? E eu falo, puxa, tem dia que ele me pede para comer alguma coisa, sabe assim? Então você fica pensando, puxa, todas as dificuldades que o cara tem, ainda tá sem dinheiro para comer, e como é que será que deve ser para comer? Teve um dia que eu pedi para ele, falei, vamos na padaria comer um lanche comigo? Ele falou, Lápis, eu não vou, eu tenho vergonha. Por quê, cara? Ele falou, não, eu tenho vergonha, eu só como sozinho. Aí eu falei, não, cara, vamos comigo. Aí ele falou, por favor, não quero. Eu falei, então tá bom, então. Aí deixei para ele ir. Então, a gente começa a analisar a vida das pessoas e fala, poxa, a gente tem tanto, cara. E reclama, né? A gente tem tanto. E reclama. E eu faço isso com outras pessoas, né, que não vem ao caso. Mas a gente analisando, a gente fala, pô, se cada um fizesse um pouquinho, Alex, só um pouquinho, cara, não precisa ser muito, um pouquinho, já ajudaria muito. E não é uma questão que às vezes a pessoa fala, mas vai ajudar. Eu estou falando de pessoas que precisam, gente. Estou falando de pessoas que precisam. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas está falando de pessoas que precisam. Que é o caso desse menino. Tem outro menino também que vive numa residência com a mãe dele, que vive numa situação bem limitada. A gente ajuda como pode. E eu acho que a gente vê muito assim, falar, o cara tá divulgando alguma coisa X. Eu não divulgo, mas tem gente que divulga para aparecer, mas às vezes o cara tá divulgando para incentivar vocês a fazer também, cara. Verdade. E qual que é o problema? A vida é do cara, ele tá fazendo. Se ele está fazendo para aparecer, em algum momento isso vai cair para ele de alguma forma. Mas a gente não pode julgar. Se o cara tá divulgando o serviço que ele tá fazendo ali para ajudar as pessoas, esse é o caminho. Cada um tem o seu. Eu falo, eu não divulgo. Eu também não. Então, mas tem pessoas que fazem e divulgam. E eu já conversei com um cara que faz um mega de um trabalho. Eu falei, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você divulga? Ele falou, Thiago, sabe por que eu divulgo? Eu não preciso divulgar. A minha vida está estabilizada. Tenho uma vida boa. Para aquele cara que vê, aquela mulher que vê, quem sabe ela fala, nossa, eu também vou ajudar. Eu posso também. Eu posso ajudar. Eu não posso ver um negócio desse na rede social de pedir para qualquer coisa, agasalho, que eu já vou lá. Ou para divulgar no meu, ou para poder ajudar. Porque eu sei como é isso. Eu vivi nessa realidade. Então eu sei como é difícil conseguir as coisas, entendeu? Com certeza. Então eu acho que a gente ajudar as pessoas... Se cada um fizesse um pouquinho... Só um pouquinho, Alex, mais nada. Só um pouquinho, mais nada. O Brasil era diferente. Tinha tanta gente passando pelo que estão passando por aí hoje. Só um pouquinho, não precisa muito. Só um pouco a gente já consegue ajudar o próximo. Sim. Aí a pessoa fala, mas eu não posso ajudar com X. Qualquer coisa que você fizer. É uma peça de roupa, é um tênis, é um saco de feijão, é um pacotinho de sei lá. Às vezes a gente vai no mercado, no mercado que eu faço compra, tem uma moça que ela vai lá às vezes. E eu sei da condição de vida dela. E ela fica lá. Tem 2 filhos. Não vai mudar nada na minha vida eu pegar um saco de macarrão e dar para ela ali. Não vai mudar eu ver a criança ali, comprar um Danone para a criança, não vai mudar nada. Para minha vida não vai mudar absolutamente nada. Não vai mudar minha condição financeira, não vai. Eu só ganho com isso. E eu fico tão feliz, cara, com isso. Não, a gente se alegra. De ajudar. Meu Deus do céu, o coração é outra coisa. É um sentimento inexplicável. Não tem. Se as pessoas soubessem, não tem como explicar, né? Não tem como. Parece que a gente faz. A gente fica mais feliz que a pessoa, parece. Fica mais feliz que a pessoa. Cara. A gente é um sentimento assim que entra dentro da gente, né? Que a gente fala, puxa vida, cara, eu consegui fazer algo por essa pessoa, por essa vida. É algo assim que não tem muito como explicar isso, né? Esse meu tio que eu moro, ele chama Oswaldo Reiner. O meu tio, a história de vida do meu tio é muito, muito legal, assim, só uma pincelada. Meu tio, ele é negro, né? Veio da favela do Rio de Janeiro. Ele
saiu de casa muito cedo, que a mãe dele expulsou ele de casa, e ele foi ganhar o mundo. Só que na cabeça do meu tio, assim, ele é um cara muito confiante. Ele falou, cara, eu não nasci para ser qualquer preto. Eu sou o preto. É a fala que ele fala para mim sempre. E aí ele começou a correr atrás, conseguiu fazer uma faculdade de Direito, de graça, que ele foi pedir Ele foi na faculdade perguntar como é que fazia para estudar lá, falou, aqui ou você ganha a bolsa, ou você comprova um atestado de pobreza. E quem dava o atestado de pobreza na época era delegado. Bateu muitas vezes na delegacia, o delegado falou, vai lá. E deu para ele fez a faculdade dele, se formou, depois foi pro Exército, conseguiu ser concursado da Prefeitura de São Paulo. Venceu. Então ele fala muito isso para mim, cara. Ele fala muito essa questão de correr atrás, de ajudar o próximo. Mas o meu tio, ele vai muito além disso. Por quê? O meu tio é um cara que em casa tem muito cesta básica. Ele compra sacos de arroz, feijão, tem um monte de coisa lá. E aí ele vai e sai. Teve um dia, inclusive, não sei se foi na Páscoa ou no Natal, ele me acordou, batendo na janela. Vambora. A gente tava montando lá em casa, tava cheio de frango. Vou lá no DIC. Falei, no DIC? Falei, eu vou lá distribuir frango. Mas por que no DIC? Não, porque eu vou pra lá, vou lá fazer isso aí. Eu falei, tio, mas... Não, eu falei, não, eu não vou no DIC. Não vou no DIC, eu trabalho aqui, né? Eu não sei como é que é lá, nunca fui lá, não vou não. E eu não levei muito a sério. Eu falei, vou voltar a dormir. Aí eu falei pra ele, você vai? Vou. Eu falei, vai nada. Deve estar brincando, me acordando, porque ele me acordava cedo. Voltei a dormir. Liguei pra ele, aí ele me atendeu, eu falei, tô aqui já. Eu falei, tô no DIC, tô distribuindo frango. Eu falei, cara, você vai ser assaltado. Ele falou assim, eu não sei se assalta lá, não sei como funciona, nunca fui lá, mas falaram que é muito perigoso. Eu falei, se assaltar, o carro tem seguro, aqui é pra levar mesmo, que assalta os frangos. Foi lá levar os frangos, cara. E aí tinha muito brinquedo em casa também, que ele distribuía também para a criançada mais carente aqui de Valinhos. Então, com ele, eu comecei a ter essa visão, que é um cara que não precisa mais, ele está com a vida estruturada. 90 anos. 90 anos. Inclusive, eu não sei nem onde ele está. Hoje ele saiu de casa, eu mando mensagem, ele não responde. Eu fico só de olho ver se ele liga. Não avisa, vai para onde quer e sempre está ajudando. Você vai olhar lá em casa, tem geralmente uma cesta básica montada ou alguma carne, alguma coisa. Eu já sei que vai ser para alguém que ele vai levar. Não fala nada, não divulga nada, vai fazendo o trabalho dele assim, porque é dele, ele sabe de onde ele veio. As pessoas exploram um pouco, tá? E eu tento dar aquela alfinetada. Mas ele fala assim, o dinheiro é meu, eu gasto com o que eu quiser. Então, tá bom, é isso. É jóia. Tá feliz? Tá tranquilo? Faça. Mas então a gente acaba vendo dessa fazer criação. O bem sem olhar quem. Vindo dessa criação. E meu tio, ele faz esse trabalho há muitos anos aqui. O nosso pastor tem ensinado aqui algo interessante para a gente também, né? Que às vezes eu mesmo, né, Alex, eu era acostumado a ver que nem aqueles rapazes, às vezes pedindo no semáforo de Campinas, né? E eu passava com o carro, falava, não vou dar não, o cara é para beber. E o cara fala, não, é para mim comer uma coxinha. É para mim almoçar num R$1 lá. E eu nunca tirava para dar. Aí, esses tempos atrás, a gente estudando aí a Bíblia, o nosso pastor falou assim, gente, não importa, você não sabe se ele vai beber mesmo. Você não sabe se ele vai usar droga mesmo. O importante é que você fez a tua parte. Você ajudou. Mas seja qual for a pessoa, estou com fome, pode me ajuda. Ajuda. Porque a Bíblia mesmo diz, aquele que empresta ao pobre empresta a Deus. Aquele que dá aos pobres empresta a Deus. A Bíblia diz isso, né? Então, e Deus não fica devendo nada a ninguém. O Senhor, ele é fiel para ressarcir tudo aquilo que você faz, né? Então, nós aprendemos isso com o nosso pastor e hoje eu mudei a minha concepção, porque antes eu não ajudava. Eu falava, não, vou ajudar ele a beber, não, passa alguém ou tá com alguma... A gente fica com a cabeça tão virada, né, pensando em relação ao quê?
pô, tem tanto cara que faz coisa errada aí. Será que esse cara tá me engrupindo? Deve ser será um pilantra esse cara. A gente pensa nisso. Mas a gente realmente não sabe. A gente Então, nunca vai a gente saber. não tem a certeza. Porque A gente nunca vai saber. a gente vai ajudar ali um exemplo no semáforo, a gente vai sair dali. A gente vai embora. Não sabe se ele realmente não vai comprar uma coxinha, se ele realmente não vai comprar um café da manhã que ele não tomou ainda. Sim. Né? Se ele não vai comprar alguma coisa para ele se aquecer ali, se um dia de frio, para alguma coisa quente para tomar. Entendeu? Então, a gente é acostumado a julgar as pessoas antes mesmo de saber de fato o que está acontecendo na vida dela. Entendeu? Isso é muito ruim no ser humano. O ser humano é assim. Né? A gente olha, fala assim, não, tá passando, isso aí é alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que fez errado. A gente, em vez de estender a mão, falar, não, vamos, vem aqui, vamos se ajudar, vamos estender a mão, vamos se unir, né? Hoje não tem mais isso. Né? Nós julgamos os nossos. Imagina os outros que a gente nem conhece, né? Sim. Então a gente vai julgar muito mais. E é errado. É muito errado. A gente não sabe a realidade. O meu tio, por exemplo, se você ver meu tio, ele vai estar sempre de calça jeans e camiseta branca. Toda batida. Você vai olhar, você não vai dar nada para ele. Nada. Tem até uma história de um parceiro meu de trabalho, que ele me chamou um dia e falou, cara, eu pedi desculpa para você. Eu falei, para mim? Ele falou, eu estava em tal lugar, chegou um senhor lá, começou a conversar comigo, e eu fiquei meio que esnobei ele, olhei ele, meio que dei uma esnobada nele. Ele continuou falando, aí eu comecei a ver, falei, nossa, o cara é inteligente. Comecei a conversar, no fim das contas eu fiquei sem saber responder o que ele me perguntou. Ele entrou num ramo da conversa que eu não sabia explicar mais, que eu tentei entender e não conseguia, que eu não tinha conhecimento para isso. No fim, eu julguei ele do início e no final saí igual um cara e falei, pede desculpa pro seu tio. Eu falei, não, relaxa. Cheguei em casa, fui conversar com meu tio. Falei, cara, isso vai acontecer hoje, tá? Ele falou, não, estou tão acostumado com isso, que para mim é tão normal. Para ele, não estava preocupado, entendeu? Mas é aquela questão, vai olhar, vai julgar. Fala, pô, um negro, vestido, calça jeans batida, camiseta branca, sabe nada. Aí vai conversar, fala, você fala, caramba. Aí é estudar. Sabe muito, sabe demais. Politicamente sabe demais. Politicamente, historicamente, sabe muito, sabe demais. É minha... Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Já? Nosso PopaCast já acabou, Tiagão. O quê? 2 horas de conversa? Quase 2 horas de conversa. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, mas tá ótimo. Foi um papo 10 aqui com o Tiagão. Né? Quero agradecer a presença dele aqui. Daqui a pouquinho ele vai dar as considerações dele final, vai mandar um abraço pro pessoal lá, né? E eu tenho certeza para a família dele. Então, todos aí vão receber o abraço dele. Mas antes, eu gostaria de te pedir, com fervor, entra aí no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta este conteúdo, porque quando você curte, o algoritmo entende que isso é um conteúdo relevante. Então, o que faz com o vídeo? Ele sobe, né, e começa a aparecer para mais pessoas a entrevista aqui com o nosso amigo Tiago. Tá bom? Então, faça aí, entre aí agora, já vai lá, se inscreve no canal. Na verdade, você já está aí no canal, então é só se inscrever. Ative o sininho das notificações, curta e compartilhe. E também faça o seguinte, vai lá no Instagram, né? Depois a gente vai compartilhar lá, eu vou marcar o Instagram do Tiago lá também, e você já nos segue lá também. Segue o perfil lá para mais conteúdo. A gente sempre posta lá um trecho da entrevista e marca o YouTube lá, tá bom? Tiagão, fica à vontade, se despede desse povão aí. E Deus abençoe tua vida. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Tá? Que Deus abençoe. A gente não tinha essa possibilidade de ter se aproximado ainda, mas deu para ver que você é um cara muito do bem, assim como eu também me considero. E obrigado. Conte comigo para o que você precisar, tá bom? Eu queria agradecer a vocês que assistiram. Se inscrevam no canal do PopaCast. Entrem no Instagram também do PopaCast e os meus seguidores aí do Instagram, tá? Para quem não sabe meu Instagram e quer seguir, _T_Lopes_, ou bota Thiago Lopes lá que vai aparecer. Vou deixar as considerações finais. Um beijo para minha filha. Filha, te amo muito, viu? Tudo por você, meu amor. Beijo. Deixar um abraço para os meninos do futebol de sábado, lá que eu brinco, que inclusive é amanhã. Um bando de perna de pau, mas tá lá. O Lucas, o Mikael, deixa eu ver, o Cezinha, corneteiro, o Gé, Luizinho, o Fábio...
o Japa, o Thiago, toda a galera lá do futebol de sábado, que eles me cobraram no outro podcast. Falou, você não falou nada de ninguém, pô, como é que você vai fazer? Mandou um abraço. Mandar um abraço pro pessoal do futebol de terça, que a gente brinca lá de terça-feira lá no Jardim Pinheiros. Já tem, olha, anos esse futebol, o Naldinho, Gui, Nadilson, o Peta, o Negão Pescador, o Salote, o Anderson, todo mundo aí, um grande abraço, tá? Deixar um abraço pro pessoal que tá comigo aí, sempre próximo nessa empreitada, nessa pré-campanha. Estão me incentivando aí, deixar um abraço para todos vocês. Deixar um beijo para os meus primos também, Verônica, Elias, Nano, Zinho, Suzete, Melissa, Vado, e é muito primo, mas um beijo para todos. E para você, que Deus abençoe, obrigado por estar aqui acompanhando a minha história e esse cara fantástico aqui também. Tamo junto. Show de bola, meus queridos, aí, ó. Tiagão, Deus abençoe mesmo a tua vida. Nos abençoe. Que Deus venha te dar sabedoria nessa nova empreitada e que você consiga, né, alcançar esse objetivo que você quer e fazer muito pela nossa cidade. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe você, amigo, amiga. Deus abençoe o Douglas. É Douglas? O Gog tá comigo aí, meu parceiro. Também. Gog, É verdade, Douglas. Nossa, tá esquecendo Esse é meu irmão, não. Mas eu mandar um abraço pra todos, que eles são ciumentos. Na hora que ele chegou, eu falei assim, vai participar também? Não, deixa quieto. Só. Esse é meu irmão, tá comigo. Mas Deus abençoe o Douglas também, que veio acompanhando o Thiago, né? E Deus abençoe você de casa. Curta, compartilhe. Um abraço e até sexta-feira que vem, que nós temos um convidado especial aí de novo, hein? Tchau!